Olá, associadas e associados. Estamos aqui no nosso prédio da Previ com esse corpo técnico que ajudou a produzir o resultado da Previ no ano de 2022. Meu nome é João Fukunaga e é uma honra estar aqui como presidente da Previ conversando com vocês sobre o nosso resultado. Agora em abril, a Previ completa 119 anos de uma história marcada pela defesa inabalável de seu propósito de cuidar do futuro das pessoas, nós, associadas e associados. A minha missão é contribuir na evolução desse processo, fortalecer ainda mais a nossa Previ para que ela possa continuar sendo essa certeza de segurança e amparo para todos nós, associados e associados. Caminhar junto com a nossa diretoria e com esse corpo técnico, trabalhando todos os dias aqui para fazer valer o nosso modelo de governança sólido, que hoje é referência no mercado justamente por ter os associados, seus interesses e o bem-estar como sua origem e direcionamento. A Previ existe pela coletividade. Foi assim que ela foi fundada lá em 1904. E é assim que tem se desenvolvido desde então. Mais do que nunca, é hora de defender os interesses de associados e associadas e seguir em frente nesses novos tempos, rumo ao futuro que todos nós desejamos. Portanto, vamos juntas, vamos juntos e contem comigo. Agora, queria falar um pouquinho com vocês sobre o resultado da Previ no ano passado. O ano de 2022 foi desafiador, com um cenário de muita volatilidade. Mas a solidez e a governança da Previ fizeram mais uma vez a diferença. O Previ Futuro, que é inclusive o plano do qual eu sou associado, alcançou uma marca expressiva de 26 bilhões em ativos, o que eu colocaria sozinho, para efeito de comparação, como o 8º maior fundo de pensão do país. Isso é muito relevante para nós, associadas e associados. No Previ Futuro, cada associado e associado escolhe um perfil de investimento, ou seja, é o próprio associado que ajuda a decidir como os seus ativos serão rentabilizados. Em 2022, todos os perfis de investimento do Previ Futuro tiveram um resultado positivo. O perfil conservador, que tem a maior parte dos investimentos em renda fixa, alcançou 8,4% de rentabilidade. Esse desempenho pode até parecer abaixo do esperado de uma conjuntura de juros altos, como a que estamos vivendo agora, mas é importante lembrar que os títulos alocados no Previ Futuro são marcados ao mercado, como obriga a própria legislação vigente. Ou seja, essa é a rentabilidade do título agora, mas não de quando ele será vendido, lá na frente, dentro do vencimento que foi comprado. Em um plano de previdência, a gente sempre tem que pensar no longo prazo. Eu costumo dizer que estamos em uma maratona, não em uma corrida de 100 metros rasos. O importante é ter fôlego para o futuro, e isso a Previ tem de sobra. Falando agora do Plano 1, tivemos um resultado expressivo, de 5,6 bilhões em 2022. O plano alcançou a ótima rentabilidade de 13,5% e bateu recorde no pagamento de benefícios. Foram 15,3 bilhões pagos em aposentadorias e pensões somente no ano passado. Enfim, são muitas as boas notícias. Mas como estou chegando agora, achei importante trazer aqui quem ajudou a Previ a construir esse resultado. Convidei os diretores Fernando Melgarejo e Wagner Nascimento para falar em nome de toda a diretoria e contar um pouco mais sobre os números de 2022 para a gente. Exatamente, João, associadas e associados. O ano 2022 foi realmente um ano de muitos desafios, mas a Previ se saiu muito bem. Eu trouxe aqui alguns números para dividir com vocês e o primeiro deles demonstra bem o tamanho da nossa Previ e a sua importância. Fechamos 2022 com 268 bilhões em ativos totais, o que é bem significativo. Boa parte desses recursos está na carteira do Plano 1, que teve ótimos resultados em 2022. A gente começou o ano vindo de um déficit em 2021 e com a missão de recuperar a rentabilidade. E cumprimos bem essa missão, com aquele resultado de 5,6 bilhões que o presidente João citou. A rentabilidade do plano também foi boa. É sempre importante ter um olhar para a rentabilidade a partir da meta atuarial, que é a taxa que precisamos atingir para garantir que o plano siga saudável. Nossa taxa atuarial é calculada pela inflação do período mais 4,75. Em 2022, ela ficou em 11%. É aí que vem a boa notícia. A rentabilidade de 13,5% do Plano 1 superou o atuarial em 2,5 pontos percentuais. Quanto à carteira de investimentos, tivemos 12,4% de rentabilidade na renda fixa, enquanto os investimentos em renda variável atingiram 16,8%.
Esse é um resultado expressivo, inclusive porque o Ibovespa alcançou 4,7% de rentabilidade em 2022, ou seja, nossa gestão ativa de renda variável no Plano 1 superou o Ibovespa em mais de 3 vezes. A alocação de investimentos do Plano 1 tem seguido a estratégia definida de 2012 para cá. A ideia é modificar o portfólio, reduzindo a renda variável, até por conta do momento do plano, que é de maturidade, ou seja, requer a diminuição de exposição ao risco. Hoje, a gente não espera mais grandes superávites a ponto de acionar a distribuição, tampouco perdas que levem à necessidade de equacionamento e contribuições adicionais. O Plano 1, portanto, segue saudável e forte para cumprir a missão de pagar benefícios. Vamos chegar até o último associado, lá em 2100, sem grandes sobressaltos. Afinal, esse é o objetivo da Previ. Um outro indicador essencial para observar é o fluxo de caixa do Plano 1. Aqui a gente também alcançou bons resultados, com as receitas superando em 1,2 bilhão as despesas em pagamento de benefícios. Do total de receitas em 2022, que é de 16,5 bilhões, cerca de 87% são provenientes de dividendos, juros sobre capital próprio e receita de título de renda fixa. Agora falando do Previ Futuro, a gente teve um resultado positivo, mesmo diante dos desafios no ano. As 4 modalidades de investimentos do plano, cada uma delas voltada para um apetite ao risco, tiveram rentabilidade positiva. Os perfis conservador e moderado tiveram melhor desempenho, chegando a 8,4% e 7,9% de rentabilidade, respectivamente. Também tivemos rentabilidade positiva em todos os perfis ciclos de vida. É importante ressaltar que o resultado da renda variável no mercado brasileiro não foi bom em 2022, o que puxa um pouco para baixo a rentabilidade dos perfis com maior exposição a esse segmento. É o caso do perfil agressivo e dos ciclos mais longos, como o de 2060. Mesmo assim, todos eles mantiveram rentabilidade positiva. Um ponto importante que a gente tem que ressaltar quanto à rentabilidade do Previ Futuro é que, quando a gente fala em renda fixa, por lei, a Previ precisa marcar a mercado o valor dos títulos. Na prática, isso quer dizer que quando os juros aumentam, o título que está marcado ao mercado sofre um impacto negativo. E como o segmento de renda fixa do Previ Futuro é cerca de 70% marcado ao mercado, isso se reflete na rentabilidade da carteira. No entanto, é muito importante lembrar, o Previ Futuro é um investimento de longo prazo, ou seja, a gente não costuma se desfazer dos papéis de renda fixa antes do seu vencimento. E por isso, a rentabilidade que a gente captura é a taxa de juros que foi adquirida para esses títulos. Dos 26 bilhões da carteira de Previ Futuro, quase 65% estão alocados em renda fixa. É o principal investimento do plano. A Previ entende que a legislação, como é hoje, não reflete o potencial de rentabilidade da carteira de renda fixa do Previ Futuro. Por isso, estamos debatendo com o órgão regulador maneiras de aperfeiçoar a lei. Por enquanto, uma forma de avaliar a performance do Previ Futuro é comparar ele com pares de mercado no longo prazo. A gente fez isso para cada um dos perfis de investimento e o Previ Futuro ganha todos eles, sem exceção e de forma expressiva. Avaliando uma janela de 60 meses, por exemplo, nosso plano mantém uma rentabilidade no mínimo 10 pontos percentuais acima do mercado, o que é bastante interessante. Outro destaque do investimento do Previ Futuro foi o recorde em recebimento de dividendos. O plano investe em alguma das maiores companhias do país. Isso nos garantiu 511 milhões em dividendos no ano. Ou seja, tanto o Plano 1 quanto o Previ Futuro tiveram um bom 2022 em seus investimentos. Mas como a Previ é muito mais que os seus investimentos, o diretor Wagner trouxe outros resultados importantes para contar para todos nós. É isso, Fernando. A gente sabe que aqui na Previ os investimentos têm um objetivo muito claro. A Previ investe para pagar os benefícios das associadas e associados. E esse ano foi um recorde nesse sentido. Em 2022, o Plano 1 pagou 1,3 bilhão de reais de benefícios por mês, para mais de 100 mil associados. Estamos falando de 100 mil famílias, cerca de 400 mil pessoas que puderam contar com a Previ todo mês, inclusive com a antecipação da parcela do INSS. No total, foram 15,3 bilhões de reais pagos em benefícios pelo Plano 1, um número realmente impressionante. Já no Previ Futuro, foram 86 milhões de reais em benefícios pagos para quase 4 mil aposentados e pensionistas.
Como todos sabem, diferente do Plano 1, o Previ Futuro está em fase de acumulação. Hoje são mais de 83 mil associados no Previ Futuro e 95% deles estão na ativa, enquanto apenas 3,5% dos associados do Plano 1 ainda não se aposentaram. Ou seja, olhando para a Previ como um todo, temos hoje mais de 206 mil associadas e associados, ou como a gente gosta de falar por aqui, mais de 206 mil famílias que têm a Previ como seu plano de futuro. Eu queria aproveitar esse momento também para trazer alguns números importantes da Previ em outros aspectos da nossa seguridade. Afinal, a Previ acompanha os associados em todos os momentos da sua jornada e isso também é muito importante para a gente aqui. Primeiro, a nossa Caixa de Pecúlios, a CAPEC. Em 2022, foram 449 milhões de reais pagos em pecúlios para mais de 5 mil beneficiários. Já o nosso empréstimo simples atingiu quase 8 bilhões de reais em volume. Em 2022, foram mais de 1,74 bilhão emprestados para quase 90 mil pessoas. E por fim, o nosso financiamento imobiliário, que concedeu mais de 8 mil novos contratos, financiando 66 milhões de reais em 2022. São muitas famílias que hoje têm seu apartamento, sua casa financiados pela Previ. Ou seja, 2022 foi um ano de bons resultados, João. É verdade, Wagner. E eu queria aqui, em meu nome e em nome de nossas associadas e associados, agradecer pela dedicação e trabalho da diretoria e dos técnicos da Previ ao longo de 2022. É a partir daí que vamos seguir nosso caminho, juntos, trabalhando para cuidar do futuro dos nossos associados. E quando eu digo cuidar do futuro, quero dizer que vamos além, porque o nosso compromisso é garantir que seus planos sejam realizados, claro, mas também é fazer isso cuidando das pessoas e contribuindo para uma sociedade melhor para todos. Afinal, só assim a nossa missão estará realmente cumprida. Queria aproveitar para dizer antes de encerrar que você pode esperar da Previ uma atuação cada vez mais atenta e próxima, em cada canto de nosso país. A Previ está aberta para conversar e entender as demandas de todas e todos, de cada um de vocês. Nós já temos ouvido os principais anseios dos associados e lhes garanto que vamos trabalhar sempre para que a Previ possa atendê-los. É claro, resguardando uma atuação responsável dentro da legislação e, acima de tudo, comprometida com as nossas melhores práticas de governança. O futuro a gente constrói todos os dias, com atenção e carinho, com dedicação e trabalho. Por isso, mais uma vez, contem comigo, contem com a nossa diretoria e com as pessoas que trabalham aqui, contem com a família Previ. Um grande abraço.